sejam muito bem-vindos ao nosso programa Entrevistando. Essa sala que é minha sala e sua sala. Estamos no mês mais rosa, mais florido do ano, o mês das mulheres. Por isso que eu estou hoje aqui a caráter, como dizem as pessoas da internet, bem menininha, de rosa, batom rosa, porque hoje nós estamos recebendo uma convidada aqui mais do que especial. Esse mês vai ser um mês exclusivo para poder entrevistar as nossas convidadas que fazem histórias, mulheres, mães incríveis. Mas antes de iniciar a nossa programação, antes de apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu quero deixar uma frase para vocês, mulheres, como eu, nós que somos pessoas tão maravilhosas. E olha só, gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e que aguarde um novo amanhecer. Nós mulheres somos aquelas pessoas que podemos dizer assim como fênix, que por mais que passe por situações mais difíceis na vida, tem a capacidade de se regenerar. Então, por mais que você esteja se sentindo em um momento mais difícil da sua vida, ou não esteja lá naquele amanhecer tão maravilhoso, saiba que dentro de você tem uma força incrível e que você é linda, você é maravilhosa e você é capaz. Você é uma mulher linda e você pode realizar tudo aquilo que você sonha e deseja. Basta você não desistir. Sem mais delongas, vamos apresentar aquela mulher linda, maravilhosa, mãe, advogada, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência OAB Sergipe. Estou falando nada mais, nada menos do que ela, Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila, à nossa sala do Entrevistando. Fica à vontade para poder falar com o nosso público, amor. Que mensagem linda você deixou aí de início, viu? Um beijo a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. E você abriu esse programa com uma mensagem maravilhosa. Só não consegue quem desiste. Então, a gente não pode desistir de nada daquilo que a gente tem certeza que a gente quer. É só persistir que a gente vai conseguir. E digo mais, quando cansarem, aprendam a descansar e não a desistir. Isso mesmo. Uma salva de palmas, né, gente? Você aí de casa, vamos dar uma salva de palmas, porque é justamente isso. Quando vocês estiverem cansadas, não ache que vocês são impotentes, não. Você está apenas numa fase não muito favorável. Como eu dizia, você está velejando contra o vento. Só é você dar uma respirada e voltar com tudo, que eu tenho certeza que o novo amanhecer vai ser extraordinário na sua vida. Mas, Sheila, nós queremos saber tudo. Nós estamos aqui num programa super cor-de-rosa hoje, um programa super vibrante. Fiz questão de pegar meu batom mais rosa hoje para colocar uma roupa mais rosa, porque hoje nós estamos num programa bem maravilhoso. Falamos sobre não desistir. E eu queria saber um pouquinho, né, sobre a sua história, sobre quem realmente é Sheila, antes da gente entrar na questão profissional, antes da gente entrar sobre a questão dos seus títulos e tudo mais, que eu sei que você é uma mulher inteligentíssima, uma mulher aguerrida, mas nós só queremos saber a essência de Sheila, a força dessa Sheila. Conte pra gente, Sheila, um pouquinho da sua história pra gente. Gente, isso vem da nossa ancestralidade, né? Estamos falando de mulheres, então eu vou focar nas mulheres que vieram antes de mim, minha mãe, minhas avós. Então, assim, a história que a gente carrega é a história da nossa linhagem, da nossa família. Então, eu tive excelentes exemplos, né? Minha avó materna teve 16 filhos, minha avó paterna teve 8 filhos, minha avó paterna ainda é viva, vai fazer 99 anos. Maravilha! E já estava aqueles esquecimentos naturais da idade, mas assim, de uma lucidez incrível, né? De uma lucidez incrível, forte. Adoro conversar com ela. E essa fortaleza vem também, né? Minha mãe, ela casou muito jovem, teve filho muito jovem e ensinou. Eu sou a segunda de 3 filhas, sou a filha do meio, então 3 mulheres também tenho minhas irmãs como exemplo, né? Tanto que tem nosso sobrenome tatuado aqui, né? Sheila Cristine, Carla Cristine, Paula Cristine, então temos nosso nome tatuado aqui. E desde sempre minha mãe nos ensinou a batalhar por aquilo que a gente quer, estudar, não ter opinião firme, né? Uma opinião centrada sobre aquilo que a gente defende. E aí, desde a adolescência, sempre quis ser mãe. Sempre foi uma loucura minha, sabe? Um desejo muito forte. Quando eu, enquanto adolescente, as pessoas perguntavam: você quer o quê? O que é que você quer ser quando crescer? Quer ser médica, engenheira? O que é que você quer ser? Eu dizia: eu quero ser mãe.
Que maravilha! E fui mãe aos 30 anos. Eu tenho minha filha Betina, que hoje tem 14 anos, e tenho o Heitor, que tem 13. E Heitor tem síndrome de Down. E aí eu tive Betina com 30, tive Heitor com 31. Logo depois que Heitor nasceu, eu me separei, né? Sou divorciada. E a partir desse momento, a minha história, ela não é muito diferente da história das trocentas mães que conhecemos, né? Mãe solo, que tem que estudar, trabalhar, não tem empregada e corre de um emprego para o outro para sustentar a casa, né? Não tem o apoio do pai, do pai dos filhos. E todo mundo fala assim, você é guerreira, você é batalhadora. Sou, mas não sou nada diferente do que todas as mães que eu conheço. Então, assim, um salve a todas as mães nesse mês da mãe, da mulher. Todo nosso respeito aqui. As mães solo, principalmente, tem, assim, um respeito estupendo meu, o fato de ser também, mas não deixo de admirá-las. Não que as mães que são casadas, eu não sou contra a instituição casamento, gente, não é isso. Mas a carga, porque não tem outro nome para isso, a carga de responsabilidade que a gente carrega sendo sozinha é diferente. Eu tenho um apoio familiar, o que a gente chama de rede de apoio. Eu tenho meus pais aqui que me ajudam, eu tenho minhas irmãs, mas tem muita gente que não tem. Então eu reconheço os meus privilégios. Né? Reconheço os meus privilégios sem deixar de reconhecer e enaltecer a luta diária que é de tua mãe. Que é, as pessoas assim, você trabalha onde hoje? Eu digo, não, estou trabalhando no home office. E as pessoas dizem, no home office é bacana, você está em casa. Mas antes, quando eu trabalhava fora e tinha condições de ter uma funcionária para trabalhar aqui para mim, eu trabalhava fora, eu chegava em casa, a casa estava pronta. Hoje eu trabalho em casa, então eu me divido entre estar trabalhando aqui no meu escritório e ter que parar para lavar os pratos, ter que botar uma roupa na máquina, ter que passar um pano no chão, o banheiro, meu Deus, a comida. Então é nesse sentido aí, essa carga dupla, tripla, quádrupla. Quando eu fiz faculdade, ia para a faculdade com o filho no colo, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, botava o filho dormindo. Quando chegava em casa, ainda ia arrumar a casa, botar o filho na cama. Depois de tudo pronto, que você diz assim, não, agora eu vou dormir. Agora eu vou estudar, porque era o tempo que tinha para estudar entre meia-noite, 2h30 da manhã, para acordar 5h30, 6h, para lá botar no outro dia de novo. Que incrível, Sheila. Olha, Sheila acabou de retratar nesse momento a realidade maçante das mulheres brasileiras. Por isso que nós falamos que as mulheres são tão incríveis. Porque por mais que nós temos, sim, a nossa rede de apoio, muitas vezes, nossos familiares, quem são casadas têm seus maridos, mas as mães solos maçantemente passam por essa situação de não desistir do seu sonho, de ter seu filho para criar, ter sua casa para manter, ter o trabalho, ou seja, tem que trabalhar fora para poder conseguir o dinheiro, tem que trabalhar dentro para poder manter as coisas em ordem, tem que cuidar dos filhos e organizar todas as coisas. Por isso que nós damos, assim, realmente o nosso abraço muito afetuoso a todas as mulheres, não só brasileiras, mas a todas as mulheres do mundo, porque nós sabemos que através da internet, né, hoje é tudo sem fronteiras, o nosso programa pode chegar a qualquer lugar do mundo. Então nós damos realmente o nosso abraço muito afetuoso, de coragem e de admiração a todas as mulheres, inclusive, eu falo a mim e a você, Sheila, por ser uma mulher assim que não desiste dos seus sonhos. E por mais que a gente enfrente tantas barreiras, né, tantos percursos pedregosos, a gente não desiste, a gente vai lá realmente e faz acontecer. Sheila, para iniciarmos aqui as nossas perguntas, estou assim muito contente em poder ouvir a tua história, uma história realmente muito inspiradora, porque a gente sabe que ser mãe já não é uma missão fácil, não é verdade? E ser mãe é uma missão, eu digo que é um sacerdócio. Eu sou mãe também de uma pré-adolescente e ser mãe é um sacerdócio. Um sacerdócio que a gente leva para a vida inteira.
E eu pergunto a você agora, qual foi as dificuldades que você enfrentou com o nascimento do Heitor, quando o Heitor cresceu, né? Qual é a função, em que você trabalhava, que você tinha que se dividir nisso? Eu fico imaginando que a gente diz assim, a gente com filhos, meu Deus do céu, eu não consigo, assim, conseguir compreender, mas você poderia nos explicar como é que você conseguia se desdobrar em todas essas funções, as atividades, aos cuidados específicos que ele precisava, a trabalhar fora, a trabalhar em casa? Eu digo que realmente é um jogo de cintura, viu? Gente do céu, hoje as pessoas sempre me perguntam assim, Sheila, como é que você consegue, ou conseguiu, ou... Digo assim, gente, não para pensar. Se você parar para pensar na quantidade de coisas e tarefas que tem a fazer, a gente desiste no meio do caminho. A gente diz, não quero não. Então, vai fazendo. Quando o Heitor nasceu, eu só soube da síndrome dele no momento do parto. Então, já foi aquele susto, né? É um momento muito marcante. O momento do nascimento, o momento da notícia de que você tem um filho com algum tipo de deficiência, mas em momento nenhum, graças a Deus, houve rejeição. Então, eu sou biomédica também, minha primeira formação é na biomedicina, então, como profissional de saúde, eu já entendia um pouco o que era a síndrome de Down. Eu tenho uma prima com paralisia cerebral, então eu comecei a ficar curiosa, eu disse, o que é que eu preciso fazer, né? Ele depende de quê? E aí comecei a procurar os médicos especialistas, cardiologista, neurologista, e aí muito pouco tempo assim, questão de 2, 3 dias, caiu a primeira ficha. Para ele se desenvolver, ele vai depender única e exclusivamente de mim. De mim, no caso, a extensiva, a minha família, mas daquilo que eu vou ofertar para ele de estímulo para ele se desenvolver. Então, se a gente já sabe que um filho, quando nasce, é extremamente dependente da gente, um filho com deficiência é mais dependente ainda. Meu filho não sabia sugar, botava ele no peito, não sabia mamar. À medida que ele foi crescendo, ele não sabia sentar. Então, tudo aquilo que a gente já nasce sabendo, ele nasceu e não sabia, ele teve que aprender. Então, ele teve que aprender a sugar com exercício de fono. Maravilha. Ele teve que aprender a sentar com exercício de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Tudo ele teve que aprender. Então, eu acho que ele é mais guerreiro do que eu. E como eu sou funcionária pública na área de saúde, os primeiros meses, depois do nascimento de Heitor, eu peguei licença do trabalho. Então, eu não tive que me dividir para ir trabalhar. Então, eu tive licença de 6 meses, a licença, né, foi logo quando saiu a licença maternidade para 6 meses. Depois, eu peguei uma licença para tratamento da saúde dele, mais 3 meses, 9. E aí, eu teria mais 1 mês de férias. Eu disse assim, não, suspenda minhas férias, pelo amor de Deus, que eu preciso voltar a trabalhar. Então, eu precisava sair daquela imersão que eu estava, só casa, filho, casa, filho. Não é fácil, não é fácil. E assim, nesse momento, nesses primeiros períodos, eu tinha funcionária em casa. Mas eu tinha funcionária, mas eu tinha 2 vínculos de emprego. Logo depois eu tive que ter mais um, porque eu me divorciei quando eu tinha 7 meses. Com 9 eu voltei a trabalhar. Então, assim, tinha que sustentar a casa, tinha que pagar a funcionária e levar ele para as terapias e adequar o horário de trabalho. Então, assim, fácil não foi não, mas não foi impossível, tanto que estou aqui. Mas é muito complicado, Samela. Você chega do trabalho, aí a pessoa, a funcionária que você tem já cuidou da casa e tudo, aí você vai olhar se está precisando fazer supermercado, se a roupa está lavada, se você vai ter almoço para outro dia. Então, as responsabilidades dentro de casa não são somente físicas, né? O trabalho braçal, físico, limpar, arrumar. Tem o trabalho de administração também. Então, você tem que administrar a casa, você tem que administrar horários. Eu lembro que eu tinha
uma tabela assim de horários, então eu tinha terapia todos os dias, tinha médico todo mês, porque no início você tem médico regularmente, aí depois disse, não, depois é de 2 em 2 meses. É, de 2 em 2 meses, mas você tem 5 médicos para visitar, você tem um essa semana, outro na outra, outro na outra, todo dia tem terapia, então todo dia tinha atividade. Eu ficava literalmente esgotada, eu andava de calça jeans, camiseta e coque, que eu tinha o cabelo comprido. Era meu visual padrão. E aí as coisas, quando vão entrando na nossa rotina, eu sempre costumo dizer assim, vira igual escovar os dentes. Eu espero que todo mundo escove os dentes. E já vai no automático. Você acorda, escova os dentes, vai no automático. Então, muita coisa eu já fazia no automático. Né? Alguns estímulos que eu tinha que fazer com o Heitor, por exemplo, eu tinha que pegar ele no colo, não sei se vocês estão vendo daí, e movimentar, por exemplo, a mãozinha dele, ou fazer exercício então eu já fazia no automático, quando ele estava no colo eu já estava aqui fazendo exercício na boquinha dele, para poder estimular a sucção. Então assim, muita coisa já ia no automático, mas não é difícil. Depois ele cresceu, e aí trabalha, aí chegou no momento que eu tive que optar entre ter tantos vínculos de emprego, tantos não eram 3, ou passar algum tempo de qualidade, de certa qualidade com meus filhos. Porque eu trabalhava de segunda, 7 horas da manhã, até sábado, 7 da noite. Porque eu dou plantão todo sábado ainda, viu? E quando chegava domingo, que eu sentava, só queria saber de dormir, de descansar, mas eu não tinha um momento com meus filhos. E nesse período que eu tinha esses vínculos de emprego, foi quando eu fazia faculdade ainda. Eu ainda dei plantão em Carira. Carira, para quem não sabe, fica 1h20 daqui de Aracaju. Então eu ia, para iniciar o plantão às 7 da manhã, eu tinha que sair daqui no máximo 5h30. Então, para eu sair daqui 5h30, como é que eu ia deixar meus filhos só? Então eu tinha que deixar meus filhos na noite anterior na casa de meus pais ou na casa de minhas irmãs. Quando voltava de Carira, eu saía de lá 7 da noite, chegava 8h20 e ia para a faculdade. Então, nesse dia, eu ficava praticamente 3 dias sem ver meus filhos. O dia anterior do plantão, o dia do plantão e o dia seguinte, porque eu só buscava na escola, que meus pais deixavam. E aí eu disse, não, eu tenho que parar com isso. E aí fui, né, devagar. Cada período da vida a gente vai ajustando, mas é sempre nessa pegada, sempre foi nessa pegada aí. Sai de um local até hoje. Né? Até hoje, assim, eu tô de home office. Eu tenho um respiro a mais hoje, eu tenho. Mas para eu estar aqui hoje, eu planejei isso há 8 anos antes de entrar na faculdade. Eu dizia assim, olha, eu vou entrar na faculdade, vou passar 5 anos, vou me formar, vou passar na UAB. Então, quando eu começar a trabalhar, eu posso, né, planejo deixar alguns vínculos para trabalhar em casa. Então, foi um planejamento eu estar aqui hoje. Hoje eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vamos falar já sobre isso. Então, até isso, eu disse assim, olha, quando eu me formar em Direito, eu quero chegar neste lugar. E também tive questionamentos. Meu Deus, eu vou dar conta de fazer a faculdade? E aí minha psicóloga me disse o seguinte, ela disse assim, Sheila, quanto tempo leva para você fazer a faculdade? Eu disse, 5 anos. Ela disse, quantos anos você tem? Eu disse, 39. Eu ia fazer 39, estava com 38. Ela disse, olha, 39 mais 5 dá 44. 44. Ela disse assim, olha, quando você tiver 44 anos, é você que vai escolher se vai estar formado ou se você vai continuar do mesmo jeito. Porque os 5 anos da faculdade, eles vão passar de qualquer jeito. Então, você que vai escolher se esses 5 anos você quer fazer a faculdade ou se daqui a 5 anos você quer continuar do mesmo jeito. E aí eu resolvi entrar. Ela disse assim, porque esse sacrifício que você vai fazer, ele vai passar. E passou. Hoje são outros sacrifícios, porque a gente nunca deixa, né? Mas hoje eu sou biomédica, hoje eu sou advogada, né? Teve ainda o período da pandemia, tiveram aqueles 5 adiamentos da prova, teve momentos que eu pensei em largar tudo para cima, não vou mais. Perdi a primeira prova da UAB, não passei. E na segunda eu disse assim, olha, se eu não passar nessa, eu não faço mais. Eu não vou ficar igual um bocado de vídeo que eu conheço. Isso não é desestímulo não, viu, para quem tá ouvindo. Foi um propósito que eu coloquei para mim. Pessoal, né? Pessoal.
foi no período que tiveram 5 adiamentos de prova. Então, aquele intervalo entre a primeira e a segunda fase, que normalmente dura entre 45 e 60 dias, durou 10 meses, 11 meses. E eu disse assim, eu não aguento mais estudar. É como se eu tivesse estudado para 5 provas. Isso mesmo. E aí eu disse assim, eu preciso passar nessa prova, porque eu não aguento mais. Foi o meu. E aí eu estudei e passei, graças a Deus. Graças a Deus. Sheila, qual o sentido? Eu vi que você falou que muitas das coisas que você está vivendo hoje foi planejado. Né? Mas qual o sentido que deu para você ao receber, ao estar como hoje presidente da comissão das pessoas com deficiência da OAB Sergipe? Porque eu tenho certeza que a pessoa já fica muito lisonjeada, né, por receber isso. Mas você, né, enquanto mãe do Heitor, qual o sentido? Eu tenho certeza que eu acho que potencializa mais ainda, né? Traz um sentido muito maior à causa. Nos transmita, qual o sentido que você ficou, como é que você recebeu isso? Veja, quando essa história, para eu chegar aqui, começou um pouquinho antes. Quando o Heitor nasceu com síndrome de Down, a cabeça de toda mãe fica meio perdida, então você vai buscar informações. E aí eu encontrei uma associação chamada CIDAW, que é a Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down. E aí, naquela roda de conversa ali, de mães na sala de espera das clínicas de reabilitação. Existe a CIDAW, assim, eu busquei a CIDAW naquele momento estava desativada. E aí eu procurei algumas mães de pessoas com síndrome de Down e disse assim, gente, como é que a gente faz para poder a gente receber apoio, orientação, o que fazer? Maravilha. Não existe mais isso. E eu comecei a estudar por conta própria sobre a síndrome de Down. E aí me veio no coração aquela coisa assim, gente, eu não posso ter tanto conhecimento de tanta coisa que as pessoas com síndrome de Down naquela época precisam e guardar só para mim. Eu preciso que outras mulheres, outras mães também saibam, porque eu tenho a oportunidade de estudar, né? Eu tenho esse conhecimento, outras talvez não tenham. E aí procurei algumas mães, reativamos a CIDAW. E aí fui convidada para ser presidente da CIDAW. Então maravilha. Eu fui presidente por 2 anos, depois fui reconduzida ao cargo, fui presidente por mais quase 2 anos. E aí, neste momento, iniciou a minha trajetória na inclusão, porque aí eu comecei a dar entrevista, a entrar em contato com outras instituições de pessoas com deficiência, estudar a legislação, e as pessoas diziam assim, mas menina, você sabe tanto, por que você não faz o curso de Direito? Porque eu sempre argumentava, e aí tinha aquele direito da pessoa com deficiência que não era respeitado. Aí eu dizia assim, ei, você sabia que eu tenho um lugar reservado? Eu andava de ônibus nessa época. E aí, quando eu entrava no ônibus, as pessoas não levantavam daquelas cadeiras reservadas, né, para pessoa com deficiência e tudo. E aí eu dizia, licença, eu gostaria de me sentar, porque eu com meu filho no colo. E aí eu batia no ombro do motorista e dizia assim, não, motorista, você não vai sair daqui não, que eu estou em pé com meu filho, eu tenho direito pela lei tal. Maravilhoso. E eu quero meu direito respeitado. E aí eu comecei a conhecer os motoristas e cobradores de ônibus. E aí, muitas vezes, eu já não precisava mais pedir. Os motoristas e cobradores é que diziam, o ônibus só vai sair se alguém se levantar para dar lugar a essa senhora. E aí foi começando assim. E aí as pessoas diziam muito, você tem que estudar direito, porque você tem jeito para isso. Meu pai é bacharel em direito e também tinha muita vontade que eu estudasse direito. E assim, eu sempre digo que o direito me chamou. E aí eu fui conhecer o que era o direito. Vem aqui, por que as pessoas querem que eu seja advogado? Eu tenho 4 tios advogados na minha família, primos advogados. E aí fui conversando sobre isso. E aí descobri, antes de entrar na faculdade de Direito, que existia a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí comecei a acompanhar o trabalho. E aí disse assim, olha, se um dia eu for advogada, eu quero chegar aí nessa comissão. Que maravilha. Então, hoje, eu estou realizando um sonho, um planejamento que eu fiz antes de entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade. Então, quando a gente teve eleições agora, sim, e quando eu apresentei, quando eu conheci as propostas dos candidatos à presidência da UAB,
eu questionei aos candidatos, assim, e a política para a pessoa com deficiência? Primeiro, para o advogado com deficiência, Sim. e a gente sabe que a OAB, ela tem um poder de influência muito grande na sociedade. Isso. O que a OAB pretende fazer na sua gestão para o advogado com deficiência e para a sociedade, né, enquanto as pessoas com deficiência? E eu tive a abertura de dizer qual era a minha proposta, o que é que eu pretendia desenvolver, né, enquanto mãe, enquanto advogada, e assim, e recebi esse espaço. Não. Maravilha. E doutor Daniel, que é o nosso presidente, Isso. ele me disse uma coisa assim, muito bacana, quando ele disse assim, olha, você não precisa votar em mim, né? Você não precisa votar em mim. Mas se a gente vencer essa eleição, eu quero você trabalhando comigo, porque sua causa é justa, sua causa é válida, eu acho que tem pertinência, e depois das eleições não existe mais rivalidade, né? E aí eu, né, apoiei a chapa do presidente Daniel e fui convidada. Eu queria, na verdade, fazer parte da comissão, queria ser membro, mas aí eu fui convidada para ser presidente da comissão. Acho que potencializou mais ainda, né, toda essa questão. Exato. Você então falou foi essa trajetória aí. Você falou uma coisa muito importante aí sobre a questão das políticas relacionadas à inclusão. Você, agora nesse posto, né, e tendo um conhecimento de causa tão aproximado, como é que você faz uma breve análise Sergipe relacionada à inclusão? Nosso Sandra, estado, nosso município relacionado à inclusão. A questão da inclusão, a gente vem ganhando visibilidade, notoriedade, não tanto quanto a gente gostaria. Então, assim, não é uma questão de moda, não é uma questão assim é porque está nos trend topics, mas nada disso. É uma questão de necessidade que as pessoas com deficiência têm, dos direitos que já existem, legalizados, fundamentados, eles serem exercidos, né? Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. Eu não sei se amanhã eu serei uma pessoa com deficiência, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu costumo dar como assim, um grande exemplo a nossa senadora da República, Mara Gabrilli. Ela era atleta, corredora, tudo, sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Então ninguém tem vários outros exemplos. Usei ela porque é mulher, estamos no mês da mulher. Isso. Mas temos vários outros exemplos aí de pessoa, porque a deficiência você pode nascer com ela, como é o caso do meu filho, que tem síndrome de Down, como você pode adquirir por algum infortúnio. Então a gente não sabe se amanhã a gente vai estar naquela condição de pessoa com deficiência. Então a gente só precisa respeitar o direito do outro se a gente estiver passando por aquilo, né? Isso sempre me chamou a atenção. Eu como mulher preta também, eu como mulher preta, a gente já representa tanto, porque a gente vive num país, infelizmente ainda, machista, patriarcal, e racista, misógino. Existe isso. Não estou aqui querendo levantar bandeiras, nem levantar polêmicas, mas isso é um fato. Isso é uma situação que a nossa sociedade vive. Então, você avalie quando você une, né, essas características numa pessoa só. Preta e gay, por exemplo. Pobre e preto. Ou deficiente e pobre. Então, basta juntar duas qualificações dessa que você já imagina o tamanho, como é que isso se potencializa. E eu sempre digo assim, olha, para você ser contra o racismo, você não precisa ser preto. Para você ser contra o machismo, não precisa ser somente mulher. Eu acho que todas as pessoas inteligentes, estudiosas, conscientes, com bom senso, elas olham para o outro como ser humano. E como ser humano, toda pessoa é digna de respeito, digna de humanidade, e a gente precisa lutar por isso. E eu tendo um filho com deficiência, isso... Dica de passagem, gente, Heitor é um menino maravilhoso, lindo, inteligentíssimo. Olha, em outra oportunidade... Oi, Sheila? Extremamente desenvolvido.
Super desenvolvido, super desenvolvido. Em outra oportunidade vocês vão conhecer. Agora, Sheila, uma coisa que eu estava raciocinando é relacionado às escolas de inclusão. E eu vou falar o porquê. Eu tenho uma amiga muito próxima minha que o filho dela é autista. E ela diz que enfrenta sérias dificuldades em conseguir escolas que atendam essa realidade, né? Então eu queria saber de você relacionado a essa questão de escolas e inclusão. Você enfrentou alguma questão pessoal na época que você, ou até hoje, para poder procurar para Heitor, a questão de preconceito? Fala um pouquinho para gente. Como eu disse um pouquinho antes, a gente não precisa passar por certas situações para poder se sensibilizar com a causa. Particularmente, eu nunca tive problema com escolas para meu filho. Mas eu vou explicar por quê. Heitor estudou do maternalzinho até o 5º ano na mesma escola, que foi o Colégio Santa Chiara. Então, antes dele entrar nessa escola, minha filha já estudava no Santa Chiara. Os meus sobrinhos já estudavam no Santa Chiara e eu já conhecia a política de inclusão do Santa Chiara. Então, quando Heitor nasceu, eu não tinha dúvidas de onde colocar ele para estudar, entendeu? Ele ainda no braço, eu já conversava com as diretoras da escola, como era a política de inclusão, vocês aceitam, porque a gente naquela época ainda perguntava, vocês aceitam, vocês recebem uma criança com deficiência aqui? E nunca houve negativa. Então, para mim, não houve dificuldade. E nem quando ele estava já lá dentro para ter as adaptações para ele. Ele agora mudou de escola. O Santa Chiara só tem até o 5º ano, ele está no 6º ano. E da mesma forma, ele está no colégio Promundo, eu nem sei se pode fazer propaganda aqui. Mas ele está numa escola que antes de eu colocar ele na escola, quando ele estava no 5º ano, eu já estava procurando qual era a escola que ele ia. Então, pesquisei quase todas as escolas, gente, eu fiz entrevista e tudo. Então, também foi um trabalho de pesquisa, que não deveria existir. Aí vamos entrar agora na questão da dificuldade. Que não deveria existir, porque todas as escolas deveriam, por lei, receber pessoas com deficiência, seus alunos com deficiência. E todas elas não devem somente receber, elas têm que receber e incluir de fato. Essa questão da recusa de matrícula, todo início de ano é recorrente. Existe muitas... Eu costumo dar um exemplo simples, para quem não é do meio jurídico entender. Supondo que Aracaju ou Sergipe tivesse somente 10 escolas, vou botar assim para poder aparecer no vídeo, né? A mão completa. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Assim. 10 escolas. E dessas 10 escolas, 3 recebem e incluem o aluno com deficiência. Então, para onde que as famílias de alunos com deficiência, quais são as escolas que a família já sabe e vão procurar? Dessas 3. E recebem. E as outras 7, o que é que acontece com elas? Por lei, tem punição, tem sanção para isso. Mas na prática, não. Por quê? Porque precisa de denúncia, precisa de movimentos. E aí, enquanto isso não acontece, essas 7 escolas, elas tranquilamente dizem, olha, infelizmente eu não posso receber seu filho. E fica por isso mesmo. E essas 3 que recebem ficam superlotadas. Superlotadas no seguinte sentido. Meu filho hoje está no 6º ano. A turma dele tem... Eu vou colocar a situação hipotética porque eu não sei os números reais. Sim. Mas assim, numa turma de 30 alunos, eu tenho uma média de 3, 4 alunos com deficiência por turma. Existe na lei algum limite de número, assim, de matrícula por turma? Não, não existe. Mas com esta sobrecarga, não ganha nem o aluno com deficiência, nem o aluno sem deficiência, nem as mediadoras que tem que trabalhar dentro dessa mediadora, aquele professor auxiliar, colocando numa linguagem para todo mundo entender. Nem o auxiliar desses alunos, nem o professor titular. Ninguém ganha, porque está todo mundo sobrecarregado. O professor não consegue dar atenção devida aos alunos, à turma inteira, nem os alunos com deficiência, nem os alunos sem. E muitas vezes, assim, o aluno com deficiência demanda uma atenção especial, né? Que pare um pouquinho mais a aula. Não existe preparação desses profissionais para estar em sala de aula com seus alunos, né, com algum tipo de necessidade.
Então, assim, isso precisa ser melhor distribuído. Mas eu acho que precisa ter um pouquinho mais de avanço dos dois lados, tanto por parte Iniciativa das escolas, né? Da iniciativa das escolas, como da sociedade também, enquanto pais e mães, e entender que a denúncia precisa ser feita. Entendo que é desgastante, que é humilhante, até você ter que brigar e se humilhar por conta de uma coisa que já está ali, que é direito. Mas é devagar que as coisas acontecem. Eu me lembro que na época que eu era estudante, eu sempre faço essa pergunta. Samela, na sua época de estudante, quantos alunos com deficiência tinham na sua turma? Eu vou dizer que... Mas eram pouquíssimos mesmo. Eu acho que só tinha uma aluna. Uma aluna. Na sua turma ou na sua escola? Não, faculdade só tinha uma. Na minha escola, mas na sua época de estudante, na sua época escolar. Não, eu vou dizer pra você de verdade que eu não me recordo. É praticamente como se não tivesse. Exato. Tá nascendo mais pessoas com deficiência, né? Não tá surgindo mais, não. É porque antigamente, na nossa época, as pessoas com deficiência, elas não tinham o direito de frequentarem escolas regulares. Hoje a gente vê, na turma do meu filho, tem 4 alunos com deficiência. 3 com síndrome de Down, 1 com TDAH. Certo? Que maravilha. Na minha época de escola não tinha nenhum. Então, é um avanço? É. Mas, assim, a gente pode se contentar com isso? Não. A gente tem muita... É aquilo que a gente diz, cada conquista leva a mais um passo. Entendeu? Olha, Sheila, foi maravilhoso te ouvir hoje. Eu fiquei muito lisonjeada de ter você aqui na nossa sala do Entrevistando. Estamos, pessoal, já encaminhando agora para o fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer demais a Sheila por compartilhar um pouquinho da história dela, por compartilhar um pouquinho da vida dela com o Heitor, com esse filho maravilhoso, de trazer conhecimento para nós. Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho que é portador de alguma deficiência, não fique calado se alguma escola recusar. Você realmente vá atrás dos seus direitos, não deixe seus direitos ser cerceados. E olha, eu quero agradecer demais, Sheila. Espero ter você aqui outras vezes em nossa programação do Entrevistando, né? Espero que você tenha amado, porque eu mesmo amei. E eu quero encerrar, mandando um abraço enorme a todas as mães, a todas as mulheres. Vocês são incríveis e vocês são maravilhosas. Sheila, um cheiro grande, até a próxima programação. E a todos vocês do Entrevistando, um cheiro enorme. Tchau, tchau. Até o próximo Entrevistando.